Vamos lá, fechemos, vamos inclinar as nossas cabeças em sinal de reverência ao Senhor e vamos orar. Senhor nosso Deus, nos apresentamos diante de Ti, ó Pai, nessa noite, pois temos muito que Te agradecer. É noite de louvor, noite de união, noite em que nossos corações estarão abertos para ouvir de Ti, ó Pai. Tua palavra, Teu renovo e o encher do Teu Espírito Santo. Senhor nosso Deus, me usa para falar o que Tu queres e ao mesmo tempo usa cada coração para receber o que Tu queres, pois cada um aqui nessa noite não está aqui em vão, e sim para receber a Tua palavra e viver momentos especiais contigo, ó Pai, pois cada um aqui tem um encontro marcado com o Senhor. Que esse encontro perdure a cada dia, pois a cada noite, em cada lar representado aqui, que as bênçãos do Senhor se estendam para os seus familiares que não estão presentes aqui fisicamente, mas eu sei que estão presentes no coração de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está em 1 Reis 17, de 1 a 24. Então vamos lá, é a história de Elias novamente. A semana passada, nós vimos o poder do Senhor através do fogo que desceu dos céus. E ali inundou, e assim todos ali clamaram, se ajoelharam aos pés do Senhor. E, na verdade, confessaram que só o Senhor é Deus. Só que o poder do Espírito Santo do Senhor, o poder de Deus se manifesta não apenas com fogo, mas assim de várias maneiras, né? Para que você não possa achar que, nossa, será que o fogo do Senhor vai cair do céu? E se não cair do céu na minha casa, na minha vida, como aconteceu com Elias, como é que eu posso sentir verdadeiramente o poder do Senhor na minha vida? Então, essa ministração de hoje à noite é para trazer para você, mostrar para você, trazer à luz da sua visão espiritual, como Deus pode se manifestar na sua vida, nos pequenos detalhes e, óbvio, nos grandes também. Então, hoje o tema de hoje é Elias sustentado pelos corvos e provendo a viúva de Sarepta. Como Deus o tem provido nessa pandemia? Vamos lá, então eu vou ler a história para você. Elias disse a Acabe: vive o Senhor de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e à noite, e bebia do ribeiro. Passando algum tempo, disse novamente o Senhor a Elias: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Essa é a primeira parte da leitura. A segunda parte da leitura já em Sarepta, porque a nossa ministração vai ser dividida em duas partes. Já em Sarepta, ao encontrar a viúva, pediu-lhe água e um pão para comer. A viúva, provida de sua última refeição que estava por fazer para si e para seu filho, recebeu uma promessa de Deus por intermédio do profeta Elias. Não temas, vai, faze para mim um bolo pequeno e depois farás para ti e para o seu filho. Por obediência e fé, essa viúva, ela o fez e ao retornar presenciou a abundância do Senhor de farinha e azeite por muito tempo, até findar-se a seca. Já no versículo 17, já estamos finalizando a leitura, ocorreu que o seu filho adoecera e morreu. Essa mãe pecadora indaga a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Elias tomou a criança em seus braços, clamou ao Senhor e o ressuscitou.
Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, né? Em primeiro lugar, que Elias, após profetizar uma seca em todo Israel, por ordem do Senhor, ele foi alimentado por corvos dia e noite. Ali ele permaneceu por longos dias, até que o rio também secasse. Sua fé e confiança era tamanha, ele descansava em Deus. Aí eu pergunto para você nessa noite, como anda as suas preocupações e ansiedade pelo dia do amanhã? Como Deus está provendo os seus dias nessa pandemia? Provisão física e espiritual, porque em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu convido vocês nessa noite a abrir seus olhos espirituais e enxergue quais os corvos estão trazendo o alimento que você precisa. Algo de fato mudou nessa pandemia, mas você precisa readaptar-se, sair da sua zona de conforto, se redescobrir e como a águia que renovam suas asas e voam alto, você também precisará renovar suas forças, seus talentos, suas energias e buscar o provento da sua casa e da sua família, reforçando em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus. E essa menção em Isaías 40:31, ele fala assim, ó: mas o que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, que coisa linda, né? Esses corvos ali indo e alimentando Elias. Aí você pode até pensar, mas será que isso de fato aconteceu? Essa passagem onde você vê Elias e ali o seu companheiro, Dove, pelo menos no filme da Record deu esse nome de Dove, e ele estava ali com Elias. Na Bíblia eu não encontrei nenhuma passagem que falasse que realmente esse rapaz estava ali com Elias. Mas o que eu quero trazer nessa noite com essa passagem? Que às vezes você está ali esperando por alguém, pelo seu melhor amigo, por um irmão, pelo seu marido ou a sua filha, para que possa estar passando no deserto, estar vivendo a seca com você, e de repente ele se vai, né? Ele não fica ali. Ele fala o seguinte: olha, eu preciso ir. E aí, o que você sente no seu coração? Nossa, a pessoa que eu esperava que ficasse comigo aqui nas tribulações foi-se embora. E nós, com o nosso coração humano, o que a gente sente? Ele sente assim: nossa, eu estou na solidão. Eu fui abandonado pela pessoa que eu mais amava, ou por a única pessoa que eu imaginei que não fosse nunca me deixar sair. Mas eu te digo, meu irmão e minha irmã, que a luta é sua. O propósito é seu, a caminhada é sua. Deus, quando te chama para um propósito, ele fala: você, Elias, vá para o vale do rio Querite e ali eu te sustentarei. E ali a Record trouxe aquele Dove, aquele amigo, mas para mostrar que várias pessoas podem estar contigo, mas na hora do estreito, na hora do aperto e na hora da provisão de Deus na tua vida, é você e Deus. É onde você ali sozinho vai ter o silêncio para Deus falar contigo. Porque se você estiver sempre acompanhado de outras pessoas, você vai ter esse teu tempo com Deus? Jesus, ele estava com todas as pessoas, todos os seus discípulos, mas todos os dias ele se afastava e ficava sozinho para ter o seu momento com Deus. Mas se eu e você, nós estivermos sempre ao lado, pessoas ao nosso redor, amigos, familiares, parentes, a gente vai ficar conversando o tempo inteiro, e aí, às vezes, o medo da outra pessoa, a insegurança da outra pessoa pode desestabilizar a sua fé. Então, nesse momento, ao invés de você ficar com seu coração entristecido porque o outro te abandonou, saiba que se a luta é sua, Deus está contigo e vai te prover, tanto no físico como no espiritual, e ele vai trabalhando no seu coração.
Então, não julgue essa pessoa, porque Deus pode ter um plano na vida dele longe de você, para que ele possa fazer a caminhada dele, passar pela seca dele, passar pelo deserto dele e sentir a provisão de Deus na vida dele. Então faça como Elias, o abençoe. Vai em paz. Elias fez isso, vai em paz. Ele ainda perguntou assim: Elias, você ficará bem estando aqui sozinho? O que Elias falou? Essa pergunta quem te faz sou eu. Porque se eu estou aqui é porque Deus mandou. Então eu estou com ele. Vamos continuar aqui agora. Amém. Aí temos outras lições para tirarmos para as nossas vidas. Porque ali no rio Querite, ele foi sustentado pelos corvos, né? Então ali ele recebeu o poder de Deus de forma maravilhosa. Só que você recebeu, aquilo que você recebe é hora de você dar. Então, Deus está te sustentando nessa pandemia. E o que é que você está fazendo pelo próximo? Tem tanta gente morrendo, tem tanta gente com fome, tem tanta gente que está precisando de fome espiritual, fome física, né, do alimento, fome espiritual, fome não só espiritual, mas emocional também. As pessoas estão precisando de um carinho, de uma palavra. Eu não vou dizer um abraço, porque todo mundo quer um abraço e hoje a gente não pode dar esse abraço, mas como você está sustentando o seu próximo com a provisão que Deus está te dando. Então, após ser sustentado por Deus, chegou a hora de você também abençoar. Chegou a hora de Elias também abençoar a viúva de Sarepta. Em Sarepta, ao encontrar essa viúva que tinha a sua última refeição, ele, por intermédio de Deus e com a unção recebida do Senhor, ele proveu aquela casa de alimento. E aí aquela mulher, sem entender, ela obedeceu e ainda ela teve uma fé. Você vê pela palavra dela ali que ela não é devota ao Senhor. Pela história ali da Record, ela é lá de onde veio a Jezabel, né? Mas enfim, ela era devota a outros deuses, a Baal e tudo. Então, ela não era devota ao Deus, né? E aí, de repente, ela se vê numa situação onde ela obedeceu, sem contestar, e ela falou assim: olha, o que eu tenho é tão pouco, é para minha última refeição, para mim e para o meu filho. E aí, olha a fé dela e a obediência, para você ver Deus mostrando a cada dia que Ele quer que você tenha um coração obediente, atitudes de obediência. Faze primeiro para mim. Olha que petulância, né? Mas é porque ele estava ali, olha, com a ordenança do Senhor. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Faze primeiro para mim, depois faze para tu e para o teu filho. E da tua casa não faltará o azeite e a farinha até o fim dessa seca. Essa mulher acreditou nessa promessa e foi e fez. E de repente, ao retornar à sua cozinha, ela vê aquela abundância de alimento, abundância de azeite. E ela se encantou, ela ficou realmente maravilhada com esse milagre. Só que aí ela ainda chega e fala assim: olha, eu vi o milagre de Deus na minha vida, e só que eu ainda acredito nos outros deuses, né? Então, assim, por que eu tenho que acreditar só no Deus invisível, nem nos outros? Eu cresci com isso. Então, o que eu quero te trazer? Que às vezes, na nossa infância, as nossas crenças, muitas vezes você não nasceu num lar evangélico e não cresceu ouvindo a palavra do Senhor de uma maneira que toque no seu coração, de uma forma profunda. E aí você fica dividido: por que eu vou acreditar nesse Deus a minha infância inteira? Os meus familiares, eles não seguiam esse Deus da forma como você está me apresentando, por que eu vou seguir, não é? Então, e assim, eu te pergunto assim: o que mais Deus precisa fazer na sua vida para que de fato você o reconheça como seu único Senhor da sua vida? Quantas provisões Ele já te deu? Quantos milagres e livramentos Ele tem trazido na sua vida? Mas mesmo assim, você às vezes desacredita. E quando eu falo desacreditar,
ou simplesmente desviar o seu olhar, o seu caminho, os seus desejos. Eu não falo apenas de outros deuses, como foi representado nessa história, né? Porque tinha estatuetas, tinha amuletos, né? Aí hoje em dia tem muita gente que faz simpatias, cartomantes, enfim, fica buscando, né, alternativas em outras situações e se afasta do Senhor. Mas contextualizando para os dias atuais, trata-se de tudo que lhe afasta de Deus. Os prazeres do mundo, o dinheiro, as suas emoções, tudo isso lhe afasta de Deus. Então, tudo isso pode ser considerado idolatria. Idolatria não é apenas uma imagem que você vai ali, se ajoelha e ora. Idolatria é tudo que te afasta do Senhor. E aí, para que aquela viúva o conhecesse de verdade, ela precisou viver uma tormenta. Uma tormenta, por que não dizer um fundo de um poço? Gente, qual é o poço que você quer cair para que você possa realmente confessar que o Senhor é o único na tua vida em todos os momentos, né? Em todas as áreas. Esse poço que essa mulher viveu foi tão profundo que foi a morte do seu filho. Mas Deus soberano o ressuscitou. Vamos assistir esse pedacinho para vocês verem. Veja que emocionante, né? Você vê essa mãe ali naquele desespero, naquele fundo do poço, chorando a perda do seu filho. Essa viúva que perdera a esperança dos seus dias, ela já não tinha marido e agora sem filho. E ser viúva naquela época era uma coisa horrível, porque assim, ela não tinha mais aquele homem que poderia a sustentar. E aí ela tinha que viver das esmolas das outras pessoas. Então, ser viúva nos dias atuais já é difícil para muita gente. Mas naquela época era muito mais difícil, era muito pior. E agora sem o filho, então ela estava sozinha. Além da profunda alegria que ela perdeu na vida dela, ela sentiu uma dor que assim, é inexplicável. Mas aquela mulher, ela recebeu um milagre em vida, porque Elias foi ali, clamou ao Senhor e aquele filho ressuscitou. E você viu naquela passagem que aquela mulher falou assim para Elias: Elias, por que trazes a mim a lembrança da minha iniquidade? Então essa mulher, ela tinha um pecado que atormentava o seu coração. Pela história da Record, esse filho foi de uma traição, mas na Bíblia não fala sobre isso. Então, mas assim, não importa qual era o pecado, mas esse pecado que ela trazia no coração dela a atormentava. E com a morte dessa criança, a primeira coisa que ela pensou é: meu filho morreu porque Deus está me castigando pelo meu pecado. Então significa que essa mulher, por mais que adorasse vários deuses, ela não sentia paz no coração. Essa mulher, ela não se perdoou e ela precisava do perdão de Deus. Mas na hora que ela ouviu mãe, esse mãe renovou dentro dela não apenas o filho que ressuscitou, renovou dentro dela o perdão de Deus. Se Deus me perdoou, quem sou eu para me julgar e para não me perdoar? Porque é isso que o diabo faz, ele fica te acusando o tempo inteiro, fica dizendo o seguinte: você se lembra daquele pecado que você fez há 15, há 20, há 30 anos atrás? Pois é, se Deus te perdoou, porque a Bíblia fala que Deus te perdoa quando você se arrepende do fundo do seu coração. Então o diabo, ele não tem o direito de colocar dúvidas no seu coração. E aquela mulher, a alegria que ela sentiu foi o perdão que ela recebeu do Senhor e como presente esse filho. E aí, e você? Você quer descobrir qual é o fundo do seu poço? Eu tenho certeza que não, né? Porque eu vou te contar uma história, breve história de José do Egito. A maioria aqui já deve conhecer muito bem. Mas o José do Egito, ele foi jogado no poço, no fundo do poço, pelos seus irmãos, por inveja e por ciúme.
Essa expressão que você já deve escutar, nós estamos no fundo do poço, o fulano saiu do fundo do poço, é por causa dessa passagem daí, tá? E aí José estava lá no fundo do poço e ele não recebeu o grande milagre de Deus tão rápido como essa viúva. Ele teve que viver por um estreito muito grande. E a Bíblia não conta que José foi um homem de pecado para poder passar por tudo aquilo. Mas com pecado ou sem pecado, se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai esquadrinhando a tua alma, Ele vai te lapidando, Ele vai te mostrando qual é o caminho que você tem que seguir, seja por dor, por amor ou pela dor. E aí, José, ele viveu longe da sua família quando ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele foi caluniado como traidor. Ele foi preso. Ele foi esquecido à própria sorte. Mas a sua fé em Deus Altíssimo o sustentou em todas as etapas dessa caminhada. E Deus conhecia o coração de José como ele conhece o seu coração. E Deus sabia que José iria resistir. Ele se tornou grande governador do Egito. Ele perdoou seus irmãos. Pois é, José perdoou seus irmãos pela sua traição, não, pelo fato de ter jogado ele no fundo do poço e o vendido como escravo. E aí ele falou assim para os irmãos: o que tu fizestes, o que vós fizestes, meus irmãos, estava no propósito do Senhor, para que hoje, como governador do Egito, pudesse salvar toda a minha família. Quem conhece a história sabe como se deu. Mas aí eu conto em outra devocional que essa história é muito linda. E José viveu uma dupla honra. Hoje você conheceu duas histórias de dois sofrimentos. Uma com uma resposta muito rápida, que foi a ressurreição desse filho, mas uma dor profunda. E a outra foi de José, que demorou muitos anos para receber a bênção do Senhor. Então, o tempo do Senhor, se a resposta é rápida, se a resposta é longa, é duradoura, aguarda no Senhor, porque Ele sabe quanto tempo você precisa passar pelo estreito para receber as bênçãos do Senhor. José precisou passar por tudo isso porque ele precisava mudar, ele precisava aprender para que ele pudesse ser o governador do Egito. Então, uma com a resposta rápida e uma com a resposta longa. Que tal nós evitarmos cair nesse fundo do poço, buscando ao Senhor com toda a sua alma? Que a gente pode evitar esse fundo do poço. Mas não significa que pelo fato de você aceitar o Senhor e viver os dias com Ele, você vai ter dias de bonança o tempo inteiro. Porque Jesus não prometeu uma vida pacífica, mas a certeza de vitórias espirituais no reino dele. Porque na hora que a gente está enfrentando os desafios, se a gente tem Jesus e Deus ao nosso lado, a gente começa a enxergar tudo com os olhos espirituais e a nossa força se renova a cada manhã. Hoje é noite de louvor, de gratidão ao nosso Deus que nos provê a cada dia. Como foi seu dia hoje? Foi um dia difícil, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso está em Salmos 30.5. Então, se você passou um dia difícil hoje, descansa no Senhor. E aí, quando você descansa no Senhor, você ora ali no seu joelho, acorda e ora novamente. Deus começa a te dar novas ideias, te dar novo renovo. E você fala, olha, mais um dia, mais 1400 e tantos minutos para que eu possa recomeçar, para que eu possa trazer um dia abençoado para a minha vida, recuperar o dia de ontem, resolver os problemas, porque tudo tem solução. Tudo tem solução. Só não tem solução depois da morte, depois que morreu. Mas enquanto estamos vivos, Deus está ali, nos sustentando. E aí, no finalzinho, essa mulher, então, precisou passar por esse fundo do poço para, de fato, confiar somente em Deus. E ela, com o coração grato, louva ao Senhor. Jesus, agradeço, eu te agradeço, Vamos fazer uma oração de gratidão agora ao nosso Deus e depois eu passo a palavra para todos que quiserem falar, para a pastora Dina, que já está aí conosco, orar também. Eu vou fazer a minha oração final em louvor. Hoje é culto de louvor para nós agradecermos tudo que Deus tem na nossa vida. Fechem seus olhos, incline o seu
o seu olhar, também feche os seus olhos, incline a sua cabeça e tenha um coração grato do Senhor a cada minuto da sua vida. Senhor meu Deus, meu Pai amado, seu nome é santo. Louvemos e o adoremos a cada dia em nossas vidas. Meu Pai, nós sabemos que Tu nos provê a cada segundo com bênçãos espirituais e físicas. Nos dá o Seu sustento, nos dá livramentos. Nós vivemos experiências que nem sempre reconhecemos que são milagres divinos. Perdoa-nos pela nossa negligência. Essa é uma noite de gratidão, Pai. Gratidão pelas nossas provisões e por nos livrar ou nos tirar do fundo dos poços da vida. Senhor, meu Deus, nessa pandemia nós vivemos desafios, mas ao Teu lado, Pai, reconhecemos a Tua mão poderosa agindo, nos moldando, nos aproximando da nossa família e resgatando valores que estavam se perdendo diante das atividades do dia a dia. Senhor, nosso Deus, nos dá uma noite na Tua presença e dias de renovo constante em nossos corações. Em nome de Jesus. Agora nessa noite, para finalizar, para aquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, eu vou falar uma oração agora. E todos que sentiram o desejo no seu coração, estão todos mutados, ninguém vai ouvir a sua voz, mas fale, repita comigo essa oração, entregando a sua vida ao Senhor, para que Ele possa renovar o teu coração. Você vai falar o seu nome agora. Eu, Ângela Dias, aceito a Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou pecador e necessito do seu perdão. Arrependo-me dos meus pecados e peço-te que me perdoe. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, entra no meu coração e na minha vida e transforma-me em um novo homem. Hoje eu nego todo envolvimento antigo com outros deuses, com ídolos, imagens de santo e entidades. E eu declaro que a partir de agora eu sou de Jesus. Deus, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, depois, se quiser, me chama no privado, eu vou colocar o seu nome nos nossos livros de orações. Nós temos pastores que podem estar orando por você e juntos caminharemos nessa nova jornada. Amém? Então,